Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras venceu, mas outra vez o Verdão não convenceu. Vamos ver o que o Facicani trouxe de análise sobre esse jogo. Também separei um corte com o Veloso, que o Veloso fala sobre essa partida do Palmeiras. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Que nossa senhora, hein? Foi num sufoco até o final. O time também que perde gol, esse time do Palmeiras, que eu vou contar uma coisa pra vocês. Poderia ter sido um jogo até mais tranquilo, o Botafogo todo o segundo tempo com um jogador a menos, o Medina foi expulso no final da primeira etapa, muito bem expulso, diga-se de passagem. Muita gente reclamando que a falta não foi pra expulsão. Foi, claro que foi a falta pra expulsão, porque o Arias estava em direção ao gol. Então, como ele atrapalha uma chance clara e iminente por parte do Palmeiras, mereceu ter sido expulso. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, sufocando, marcando bem o adversário. Só que na etapa final, gente do céu, como é que pode? O Botafogo com um a menos e de novo um repeteco do que vimos naquele jogo da equipe do Mirassol. O Palmeiras fez o gol, o Palmeiras num belíssimo contra-ataque. Aliás, hein, Abel? Por onde que o Arias fez o gol? Será que alguém pode me explicar por qual lado do campo que o Arias fez a grande jogada para ter matado o jogo em favor do Palmeiras? Lado direito, né? Que é a função certa do Arias. O Arias que sempre jogou pelo lado direito, mas o Abel insiste nele pelo lado esquerdo, né, galera? Lado direito, né? Ah, tá. Sim. Por quê? Porque o Arias é ponta direita. E ainda quebrando um galho de ponta esquerda, hoje um pouco mais solto, como no primeiro tempo, o John Arias se virou bem. Mas o John Arias é ponta direita. E o ponta esquerda, que pode jogar para fazer o corredor, é o Alan. E no segundo tempo, o Abel mudou e deixou o Arias preso na ponta direita. Na única escapada que teve o Arias, aliás, na ponta esquerda, na única escapada que teve o Arias na ponta direita, o Arias faz a jogada do gol do Palmeiras. Curioso, né? Curioso. Que coincidência, né? Esse é o arroz feijão que o torcedor pede. Para que você não tenha sufoco como a gente viu na etapa final. Um Palmeiras que ganhou, de um bom adversário, de uma equipe que tem, pra mim, o melhor meio-campista do Brasil em atividade, chamado Danilo. Aquela campanha que eu faço aqui pra vocês. Cadê a proposta pelo Danilo? Ah, é legal se interessar pelo Fabinho. Ah, legal se o Palmeiras for atrás do Wendel. Ah, o Nino. E não importa. Mas o cara que mudaria o meio-campo do Palmeiras hoje fez gol contra o Palmeiras. Danilo. Cracaço de bola, cracaço, dominou, colocou o Palmeiras no segundo tempo no bolso. O Danilo colocou o Palmeiras no segundo tempo no bolso. Um Palmeiras com um a mais. Ou seja, para vocês terem uma ideia do tamanho da capacidade desse cara, que se imagina se estivesse jogando do nosso lado. Mas é lógico que, com os erros que se persistem ainda, da gente ver uma equipe que é desconectada em frente à zaga, na ausência de um cara da característica do Danilo, Danilo se meteu por ali na infiltração para fazer o gol. Numa bagunça danada na defesa do Palmeiras, com o Gustavo Gomes, com o Jai, que bateram cabeça. Que golaço do Danilo, galera. Eu nem acredito que o Danilo não voltou para o Palmeiras. É brincadeira o Palmeiras deixar escapar a chance de repatriar o Danilo. O Danilo não deveria nem estar jogando no Botafogo, com todo respeito com o Botafogo. Mas o Danilo, galera, eu não consigo acreditar. Quando eu vi o Danilo jogando, pelo amor de Deus, eu só balancei a cabeça e pensei, meu Deus, esse cara tinha que estar no Palmeiras. O goleiro também ficou vendido no lance, e aí saiu o gol do Botafogo. Mas isso é só um alerta do porquê uma equipe como o Botafogo, que está em frangalhos, perdeu hoje o jogo do Palmeiras. Mas, de novo, com um a menos, assim como foi no jogo do Mirassol, que tinha pelo menos um a mais que o Botafogo, os dois times no segundo tempo tiveram chances e possibilidades de poder empatar o jogo e o Palmeiras sair sem a vitória. Ou seja, uma vitória com sufoco. E a gente quer que o Palmeiras ganhe sem sufoco. Só que para ganhar sem sufoco, tem que ser menos teimoso. E para ser menos teimoso é você colocar cada jogador em sua respectiva posição. O John Arias não pode jogar só pela ponta. Vocês viram como saiu o John Arias? Vocês viram a cara do John Arias após o jogo? Não gostou de ser substituído, né? Ele saiu Sim. balançando a cabeça.
Por quê? Porque o cara sabe que ele fez um jogo pra quebrar galho e não na natureza da qual ele tá acostumado. Jogar solto, jogar como um ponta direita, com leveza. E se tem um jogador do Palmeiras que pode, taticamente, ser um atleta versátil a trabalhar nos dois lados do campo, é o Alan. O Alan já mostrou-se um atleta versátil a jogar pela ponta esquerda. E outra coisa, com o Alan jogando pela esquerda e o John Arias pela direita, o Palmeiras joga num sistema em que ele pode justamente compactar melhor o seu jogo, porque ele vai ter dois pontas que, em vez de fechar e deixar os laterais do adversário livres de marcação, e eles vão atacar esses dois laterais. Vocês viram o corredor que estava dando o Vitinho, o lateral direito do Botafogo, e o John Arias caindo por dentro? Imagina se é o Alan que está na ponta esquerda com aquele corredor. Ele ia explorar todo um setor que hoje é fundamental para o Palmeiras, que é a jogada de linha de fundo. E você imagina o John Arias forçando o jogo em cima do Alex Telles, que já é um lateral mais veterano, que não tem tanta velocidade. Você jogaria no chamado 4-3-3, jogaria com o meio espetado ali por dentro, que no caso o Palmeiras não tem, né? Que o Maurício, pelo amor de Deus, galera, o Maurício, ainda eu falei que o Maurício estava jogando, fazendo uma temporada até mais ou menos com a camisa do Palmeiras, mas o Maurício está voltando a ser o Maurício que chegou no Palmeiras, galera. Um jogador, olha, muito fraco, pra falar bem a verdade, um jogadorzinho. Até fez umas boas partidas aí, mas já começou a voltar a ser o Maurício que a gente conhece, aquele jogador bagre. Jogo que passa cada vez mais sumido, ainda perde um gol absurdo no segundo tempo, que era um gol para matar o jogo, como ele perdeu o gol, como o Larson perdeu o gol, o Vitor Roque infelizmente não entrou legal no jogo, enfim. Mas como o Palmeiras desperdiçou várias chances no segundo tempo só em contra-ataque, porque quem dominava o jogo era o Botafogo, mas olha só como nasce o gol do Palmeiras e como o time poderia jogar muito mais acertado e num sistema até parecido com aquilo que deu certo. E nessa tecla eu vou sempre bater, senhoras e senhores. Sempre eu vou bater nessa tecla. De um Palmeiras que ele só vai voltar a jogar da forma que a gente gosta e se sente confortável quando repetir aquela formação que foi de 2020 a 2022. De ter um jogador tipo Alan, que é um meia mais híbrido aberto por uma ponta, jogar com ponta mais agudo pela direita, que no caso naquela época era o Dudu, no lado esquerdo era o Gustavo Scarpa, com o meia centralizado, que pode ser o Andréas Pereira, que hoje jogou bem, até quando esteve em campo fez uma grande partida o Andréas Pereira, e você equalizar por enquanto, para quebrar um galho, até a chegada de um grande primeiro volante, o Evangelista que entrou super bem no jogo hoje com o Marlon Freitas. Ponto. Você compõe ali os dois caras para proteger, solta o Andréas, mete o Arias pela direita, que é a dele, flutua o Alan pela esquerda e, no caso hoje, né, você teria o Flaco Lopes para jogar enfiado. Beleza. Ou então, quando você tiver o Flaco com o Vitor Roque, esse cara da ponta aqui, pode ser até o próprio Flaco Lopes, e até o Andréas Pereira pode jogar um pouco mais à frente, como esse meia flutuando solto, né? Como era uma espécie de um Gustavo Scarpa. Esse esquema do Abel Ferreira, galera, não está funcionando e ele está sendo teimoso, como o Vascani falou ali. O Abel insiste nesse esquema que não funciona, né, galera? O Palmeiras não consegue se defender bem e não consegue atacar bem. Essa é a verdade. O Palmeiras com um jogador a mais e no segundo tempo inteiro ainda conseguiu levar sufoco do Botafogo. É brincadeira o que o Abel está fazendo com esse time do Palmeiras, galera. É brincadeira. Porque ele jogava assim na Inglaterra, né? Jogando às vezes um pouco mais à frente, no caso ele caía mais pela direita, mas ele pode cair um pouco mais no lado esquerdo e ele cortar esse jogo por dentro. E você ter dois meias para você articular o jogo, como poderia ser ele com o Flaco Lopes, quando tiver o Vitor à disposição titular, você ter um ponta agudo pelo lado do campo e você ter esses dois volantes, para que o time não jogue nesse 4-2-4 maldito, que ele funciona até boa parte do jogo, quando você consegue fazer a marcação-pressão de 15, 20 minutos, e depois o time morre. E aí o segundo tempo do Palmeiras, esse Deus nos acuda que a gente viu. Um segundo tempo de um Botafogo, repito, com a menos. Então isso tá deixando a gente irritado. E muito torcedor irritado também. Porque, de novo, era um jogo pro Palmeiras vencer e convencer. É um adversário que tá com o psicológico, digamos assim, mais abalado. Tá vindo de derrotas em sequência, eliminado na Libertadores, e quase que a gente dá um empate gratuito para esses caras. Né? Por pouco, né? O empate não saiu. Esse tipo de risco, com posturas e formações em campo,
e às vezes inversões de atletas em outras funções que são completamente desnecessárias. Quando a bola chega na área do Palmeiras, a música dos Trapalhões toca. Pois é, Thiago, sabe por quê? Porque é o que eu estou explicando, e é o que eu falo sempre, né? Eu posso ser repetitivo, sou repetitivo. É chato, mas é necessário. Que é o que todo mundo fala aqui na live. O que a gente precisa? 2 caras. Aqui, ó, 2 caras. Não é 2 brucutus, 2 caras que, tipo Amaral, que só marca, que não sabia dar um passe de 3 metros. Não. Você precisa de 2 caras que tenham poder de marcação alinhado a você construir jogo. 2 caras como um Danilo. O Danilo cairia com uma luva com a camisa do Palmeiras, hein? Como joga o Danilo, já que o Facicano tocou nesse assunto de marcação. Vocês viram o golaço do Danilo, galera? Ele deitou e rolou na defesa do Palmeiras ali, o Giai se atrapalhou com o Gomes, o nosso goleiro ficou vendido totalmente, o Carlos Miguel é muito perdido mesmo, principalmente em saídas de bola. Que golaço do Danilo, que categoria, esse cara deveria estar no Palmeiras, hein? E é preocupante o Palmeiras, o sufoco que leva, hein? Ou jogar um Danilo com o Marlon. Aí sim. Repetir, por exemplo, que o Botafogo... Vamos lá, né? Vamos dar um exemplo. Não esse Botafogo. O Botafogo de 2024, que foi campeão da Libertadores, como é que jogava aquele Botafogo? Qual era o sistema de jogo daquele Botafogo? Vocês lembram? Exatamente o sistema do Palmeiras, do Abel, de 20 a 22. Exatamente o mesmo. Gregory, Marlon Freitas, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e o Savarino. Alguma coincidência com Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Scarpa, Dudu e Rony? É igual. Por quê? Porque é um sistema que te permite jogar um futebol equilibrado. Que te permite jogar um futebol sólido. Que você vai marcar sem sobrecarregar a defesa. Que você vai atacar sem você isolar os atacantes. Que você vai ter sempre uma dupla para as 2 funções. Seja uma dupla de volantes para proteger a zaga e os laterais, uma dupla de meias para poder esse time criar melhor, uma dupla de atacantes para você ter 2 opções de você, numa jogada construída, poder ter uma definição com mais versatilidade. É disso que a gente está falando. Agora, não é inverter o ponta de lado, que você vai o quê? Ficar afunilando o time, afunila o time, o que acontece? Você vai bater na marcação adversária. Aí você fica sem espaço. O que acontece? Você vai rodar a bola para lateral e cruzar na área. E vai voltar a ser o time do chutão, né? Que o Palmeiras está voltando a ser o time do chutão. E outra coisa, o Abel tem um costuminho feio, né, galera? Não dá para entender. Por isso que ele é chamado de pardal muitas vezes. Se ele entende que o jogador é acostumado a jogar naquela posição, por que é que ele inventa moda? Por que é que ele inverte a posição do jogador? Por exemplo, o Arias. O Arias sempre jogou no lado direito do campo. Ele poderia colocar o Alan no lado esquerdo. O Alan é um jogador versátil, canhoto, que joga bem, tanto faz pela direita e pela esquerda. Já o Arias jogou no Fluminense, sempre rendeu pelo lado direito, galera. E ele insiste com o cara improvisado no lado esquerdo. Aí não adianta. Se você tem um time bem distribuído, você consegue todo mundo se movimentar dentro das suas características. Esse Palmeiras precisa do melhor dele. Por que essa teimosia do Abel em relação a esse sistema de jogo morto que ele tem? 4-2-4 com o Palmeiras, isso é uma loucura. É um time que não ataca e um time que não defende. Foi o que eu falei. Então, sinceramente, olha, eu fico embasbacado com esse tipo de movimentação. E aí, é o que o Thiago Roque coloca aqui muito bem. Essa defesa do Palmeiras fica exposta e parece os Trapalhões mesmo. Vamos ver agora o que o Veloso falou. O Veloso também criticou bastante o Abel Ferreira, porque é brincadeira, o Palmeiras com um jogador a mais, galera. É todo jogo um sufoco. O Palmeiras poderia ter passado o carro na equipe do Botafogo, galera. O Flamengo colocou 3-0 no Botafogo, dentro da casa do Botafogo. E o Palmeiras jogando em casa,
com um jogador a mais, ainda levou um sufoco pra vencer o Botafogo. Olha, contra o São Paulo é clássico. Se jogar desse jeito, vai perder o clássico, galera. Não precisava ser tão difícil assim. Não precisava ser tão sofrido. Não precisava ser tão duro. De novo. O que está acontecendo? Mata logo o jogo, gente. Mata logo. Deixa eu ver essa aí. Exatamente, Veloso. Mata logo o jogo. Tá com um jogador a mais. Né? Tá com um jogador a mais. Pra que tanto sofrimento? Pra que botar esse time pra jogar lá atrás? Para tomar esse sufoco de novo. Mais uma vitória importante. O Palmeiras nesses 2 jogos que nós sofremos, hein? Sofremos contra o Mirassol, 1-0, apertado, duro, o Mirassol veio para cima, Abel recuou o time, deixou só o Flaco lá na frente, 5 no meio de campo. Hoje de novo, 2-0, era para fazer 3, era para fazer 4, era para a gente ter um resultado tranquilo. Mas não é assim, né? Não é assim que acontece, não é assim que a gente está conseguindo fazer os 3 pontos. Parece que tem que ser com sofrimento, senão não vai. Então a gente pega o Vasco, que é a lanterna, o time mudado, né? O time com alterações, perde pro Vasco. Aí pega o Mirassol em casa, né? Meio de tabela ali, mais ou menos, ganha de 1-0 no sufoco. Aí pega o Botafogo, lá na zona do rebaixamento também, com um jogador a menos, e sofre para ganhar de 2-1 em casa. E é aí que eu tenho falado para vocês, esses jogos não dá para sofrer tanto, precisa matar o jogo. O Palmeiras não consegue matar o jogo contra adversário fraco. O Botafogo, campeão da Libertadores Brasileiro, esquece, esse é outro. Exatamente, eu estou junto com o Veloso, porque o Palmeiras teve chance de matar o jogo ali com o próprio Maurício. Como que o Maurício me perde um gol daqueles, galera? É brincadeira, o Palmeiras fica afobado na hora de finalizar, né, galera? O Palmeiras precisa matar esses jogos. Agora, sábado é clássico, é ponta da tabela, vai ser o líder. E, pelo amor de Deus, chega de poupar jogador, né? Chega de controlar a minutagem. 10 dias vai parar para ter tempo para recuperar o jogador que pode estar desgastado. Mata logo o jogo, deixa o Arias lá, deixa o Flaco lá e põe o Vitor Roque para matar o jogo, fazer 3 pontos, ganhar 4-0, 4-1. Mas não, tira todo mundo, bota o time todo lá atrás para segurar 2-1 do Botafogo morto que está com jogador a menos. Aí não dá para entender, né? Aí não dá para entender. Para que tirar o melhor jogador do time, o Flaco? Para que tirar o Arias no dia que ele faz o primeiro gol, que é o dia que ele pode estar solto, está jogando contra o Botafogo, um adversário que ele já conhece, ele pode fazer o segundo, aí tira os caras. O Abel tirou todo mundo, parecia que ele estava com medo de sofrer o empate do Botafogo, essa é a verdade. Retrancou o time ali, é brincadeira, jogando dentro de casa, estádio lotado praticamente, Palmeiras com um jogador a mais, galera, não dá pra entender. Por isso que o Abel é chamado de pardal muitas vezes, né? Não dá pra entender. Já pensou se o Palmeiras pega um Flamengo, ou pega o São Paulo, que por mais que perdeu pro Atlético Mineiro, mas está incomodando, até que tá jogando bem a equipe de São Paulo, tem clássico aí contra eles no domingo, no sábado. Então o Palmeiras, se entrar assim contra o São Paulo, como eu falei, se entrar morto assim contra o São Paulo, galera, vai perder, porque o Palmeiras é impressionante. Aí o Abel vem com aquelas desculpas, né? Sempre aquelas velhas desculpas aí, ou é calendário, ou é arbitragem, ou é desgaste. Sempre ele acha alguma coisa, mas não admite que não está treinando direito o Palmeiras. Mas tem que ser sofrido. Tem que sofrer para ganhar 3 pontos nesse brasileiro. E esses 3 últimos adversários não são nem referência. E perdeu uma, ganhou 2, ganhou, tá bom. Precisava ganhar, ganhou. 3 pontos, tem 16. Vem aí com 5 vitórias, um empate, uma derrota, né? 5 vitórias, um empate, uma derrota. É uma campanha excelente. Excelente. 16 pontos em 7 jogos. Uma campanha boa, excelente, para brigar pela ponta, como está brigando pela ponta. Mas com um elenco mais ou menos, mas com o time que o Abel tem hoje e com as possibilidades que ele tem, é para jogar melhor, é para ganhar mais fácil. Vamos lembrar aqui, Botafogo e Flamengo. Botafogo teve o Barbosa expulso, zagueiro. Primeiro tempo também. Na casa do Botafogo. 3-0 fora o chocolate. 3-0 fora o chocolate.
E para que o Palmeiras não consegue deslanchar, não consegue fazer uma vitória tranquila, não consegue ganhar de um time que está exposto, que está nas cordas para cair? O Palmeiras não consegue deslanchar, galera? Pra mim a resposta é simples. É falta de treinamento. É técnico. Não tem mais desculpa, galera. O Abel já não é o mesmo Abel Ferreira há muito tempo. Há mais de 2 anos que o Abel já não faz bom trabalho no Palmeiras. Ele é o melhor técnico da história do Palmeiras. Pra mim é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas não é o mesmo Abel. Não adianta. Pode trazer o Fabinho, que pode chegar após a Copa do Mundo, né? Fabinho pode chegar no Palmeiras após a Copa do Mundo. Mas não adianta. Pode trazer Fabinho, pode trazer até o próprio Danilo. O Abel sabota jogadores. Olha o que ele está fazendo com o Jô Arias. Colocar o cara no lado esquerdo, improvisado no lado esquerdo, galera. A única coisa boa de tiro no Palmeiras e a novidade boa é o Arthur, que pra mim o garoto está jogando muita bola na lateral esquerda aí, e pra mim tem que ser titular no lugar do Piquerez. Não interessa se o Piquerez é mais experiente, tem mais nome, não interessa. O importante é quem tá jogando bola, e pra mim o garoto tem que ser titular. O Botafogo tava nas cordas esperando o soco de misericórdia. Aí o que acontece? Aí deixa escapar lá o Danilo, que é bom jogador. Mais um querendo Danilo aí. Tá, não, do lado de lá. Né? Deveria estar no verde, não no alvinegro, não no Botafogo. E aí o cara sozinho faz o gol, no meio da defesa inteira do Palmeiras. Então é desconcentração, não dá pra tomar um gol como esse. Era só o Danilo e o rapaz que tabelou ali com ele. Não dá no meio da defesa, por dentro da defesa do Palmeiras. Aí o Jair dá o carrinho, a bola enrosca no Marlon e sobra pro Danilo fazer o gol. É desatenção de novo. É falta de concentração, desconcentrou. O Palmeiras estava ganhando 2-0 com um time com 10 jogadores. Tem que ir lá e matar o jogo. Faz o terceiro, aperta um pouquinho, faz o quarto. O Palmeiras, um jogador a mais, contra o Botafogo, não tem que ser pressionado. O Palmeiras tem que pressionar o Botafogo. O Palmeiras tem que adiantar as linhas, porque tem um jogador a mais. Tem que pressionar o Botafogo, tem que roubar a bola do Botafogo, tem que sufocar o Botafogo, ou qualquer outro time que tiver com 10, e matar o jogo. E o que aconteceu? As substituições. Sai Arias, sai Alan, sai Flaco, sai Maurício, sai Andréa, sai todo mundo. E aí vem todo mundo defender contra um Botafogo com 10 jogadores. Me desculpa. Me desculpa. Esse Palmeiras que a gente está vendo aí, que é um Palmeiras que é daquela forma sempre, né, de defender, de brigar. Mas acho que o Abel, nesse momento, tem que entender que é para matar o jogo e que é para ganhar, e ganhar com um resultado tranquilo. É, esse que é o problema, né? O Abel entender isso aí. Porque o Abel não parece que o Abel está, sei lá, galera, nem sei o que falar do Abel. Muitos me criticam aí, falam que eu estou falando bobagem em relação ao Abel, mas eu sou daquela opinião. Pra mim, o trabalho do Abel é péssimo. O Campeonato Paulista foi apenas ali um disfarce, né, pra dizer que está tudo bem no Palmeiras, porque não está bem. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. O Campeonato Brasileiro é outro nível, não tem nada a ver com o Campeonato Paulista. E o Palmeiras está sofrendo contra equipes inferiores ao Palmeiras. Botafogo já não é o mesmo Botafogo, só o Danilo praticamente que está jogando bem no Botafogo. Contra o Mirassol, o Palmeiras sofreu, né? Quase que o Palmeiras sofre um empate contra o Mirassol. Foi um sufoco contra o Mirassol. Contra o Vasco da Gama, a gente já viu que o Palmeiras, né? Se pegar uma equipe aí que fora de casa, que jogue, né? Que vá pra cima, o Palmeiras tem dificuldade, porque essa defesa do Palmeiras não vem bem. O Palmeiras não consegue se defender bem e não consegue atacar bem. E daí quando tem chance, não sei o que acontece, que os caras perdem gol lá. Só o Flaco Lopes que anda resolvendo. Tudo bem que não fez gol contra a equipe do Botafogo, mas quase todos os jogos ele deixa a marca dele, né? Porque o Maurício voltou a ser o Maurício, que a gente sabe como é que é, né? E o Arias, galera. O Arias, se ele jogasse pela direita, acho que ele renderia mais. Jogar solto, quando ele jogava no Fluminense. Mas não dá pra entender esse técnico nosso, galera. Olha, é brincadeira. Ele pode trazer quem for na mão do Abel, eu acho que não dá mais. O problema do Palmeiras não é mais jogador, na minha opinião. Na minha opinião, é o comandante, galera. O Palmeiras precisa urgente trocar de técnico, galera. Eu não estou confiante que o Abel consiga conquistar algo importante esse ano. Não é que eu estou jogando toalha, estou pensando que tudo acabou, mas o Palmeiras tem uma equipe boa. Mas se continuar com o Abel, com esse pensamento do Abel, a não ser que o Abel mude o pensamento, né?
O Abel pensa diferente, muda o esquema do Palmeiras, escala os jogadores nas suas posições corretas, nas suas posições de origem, fazer esse time jogar. Porque senão o trabalho do Abel eu acho que vai balançar e a pressão vai ser maior. Mas ele vai continuar, né? Porque a gente sabe que a Leila passa pano pra ele, né? Enquanto ela estiver lá no Palmeiras, ele vai continuar. E o Palmeiras, galera? Será que vai ganhar alguma coisa esse ano? Eu acho difícil. O Palmeiras ali do campeonato com 16 pontos junto com o São Paulo, né? E o Palmeiras tem saldo melhor que o São Paulo, por isso que está em primeiro lugar, né? O Bahia já vem atrás do Palmeiras ali. O Fluminense também vem bem na quarta posição, junto com o Curitiba. Então esse jogo contra o São Paulo no sábado aí é jogo de 6 pontos. E se o Palmeiras entrar desse jeito que tá entrando nas partidas e jogando no Allianz Parque, o Palmeiras jogando desse jeito, toma sufoco de qualquer time. Seja time do meio da tabela, seja time que está brigando pelo rebaixamento, o Palmeiras não tem outra forma de jogar. O Palmeiras joga ali uns 15, 20 minutos, aí de repente o time parece que fica morto, já desiste de jogar, toma pressão. Imagina só tomar pressão no Botafogo com um jogador a mais, ainda jogando dentro de casa. Pelo amor de Deus, era para ganhar uns 3, 4-1 no Botafogo, com todo respeito ao Botafogo. Mas parecia que o Botafogo estava com um jogador a mais, galera. Não o Palmeiras, porque o Abel tirou todos os jogadores ali e se retrancou no segundo tempo. Chamou o Botafogo e por pouco que o Palmeiras não deixa o Botafogo empatar esse jogo. Quase que a vitória escapa e ia ficar mais vergonhoso para o Abel. Só que daí ia inventar uma desculpa, né? Como sempre. É o gramado. O gramado ele não vai falar porque o gramado do Palmeiras tá impecável, né? Ou talvez ele ia dizer que o Palmeiras não tá demorando de se adaptar com o novo gramado, né, galera? A arbitragem, ele ia achar alguma coisa, o calendário, ou é a chuteira do jogador, ou é a cor da bola. Alguma coisa o Abel sempre ele inventa. Nunca o Abel admite que ele não está fazendo um bom trabalho no Palmeiras. Mas os pontos positivos desse jogo aí é que o Ares fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Não gostou de ser substituído, né? E como eu falei de novo, bato na mesma tecla. Se ele jogasse no lado direito, acho que ele renderia mais. E a outra coisa boa desse jogo aí é que o Arthur, pra mim, né? Segundo jogo do garoto aí, bem seguro na partida. E pra mim, se ele continuar jogando aí, essa bola que ele tá jogando, ele merece. Por que não ser titular? E o Piquerez tem que ficar aí no banco de reservas. E o Jefité, vendo o Jefité, sei lá, arruma um negócio com o Jefité aí. Mas o Arthur pra mim é mais bola do que o Jefité, com certeza. E pra mim tá jogando mais bola do que o Piquerez. Mas e você, galera? Estão gostando aí do Arthur? Vocês acham que ele merece ser titular desse time aí? Querem o Piquerez de volta? Comenta aí no vídeo. E sobre o nosso treinador Abel Ferreira? Por mais que o Palmeiras seja líder do campeonato, você está satisfeito com o trabalho do Abel? Ou se concorda comigo? Ou se discorda de mim? Deixe seu comentário aí no vídeo. Claro, com respeito, pode deixar sua opinião aí, galera. É isso aí, galerinha palmeirense, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!